Quando alguém fala para você sobre plano de negócio, você começa a pensar em planilhas complicadas, apresentações gigantescas e documentos enormes? Eu também já pensei assim. E esse é um dos principais motivos pelo qual a maioria das pessoas trava antes mesmo de começar, porque acha que tudo é muito complicado. Mas a verdade é que não precisa ser assim, muito menos agora no começo. Não é disso que você precisa. Você precisa de uma estrutura simples para entender a sua ideia antes de colocar ela em prática. E hoje você vai começar a elaborar a sua ideia, tirar ela da sua imaginação, colocar no papel e dar o primeiro passo para transformar em uma empresa de sucesso. Eu sou o Daniel e bora falar de negócio. No último vídeo dessa série, a gente falou sobre validação de mercado. A gente conversou sobre como você faz para tirar a sua ideia da cabeça e validar ela no mercado, para entender se aquilo que você está pretendendo colocar e transformar numa empresa faz sentido realmente para o mercado. Se realmente você resolve um problema dos clientes que você pretende atender. E agora a gente vai começar a colocar a mão na massa. E vamos fazer na prática, tirando a ideia da cabeça, colocando ela no papel, para entender se de fato a sua excelente ideia pode se transformar em um negócio de sucesso. E é aqui que muita gente trava, porque tenta montar algo complicado e tenta acreditar que um plano de negócio precisa ser difícil, complicado, gigante. Mas não. Um plano de negócio simples vai evitar a maioria dos erros que você pode vir a cometer no começo. Então, são respostas inteligentes para perguntas simples. Isso vai te trazer clareza das ideias e vai te mostrar se você realmente está no caminho certo e quais são os próximos passos. E para facilitar ainda mais essa etapa, a gente disponibilizou aqui, vai estar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, um PDF pronto para você preencher o seu plano de negócio. Pouquíssimas perguntas simples e que funciona. E é de graça mesmo, tá? Não precisa fazer cadastro, não precisa colocar e-mail, não precisa colocar telefone. É só clicar e baixar. Fechou? E para a gente começar, a gente precisa entender o que é e para que serve um plano de negócio. Essencialmente, um plano de negócio serve para trazer clareza de ideias. No final, o objetivo é isso. É você pegar as suas ideias, colocar no papel e entender como a sua ideia pode se transformar num negócio. Quais são os caminhos que você vai seguir para isso. Então, os primeiros pontos essenciais para você começar a colocar a sua empresa no caminho certo e começar a vender de fato, entendendo quem é o seu público, é no plano de negócio. Se você já baixou o arquivo, você pode ir acompanhando junto aqui ou também pode baixar depois. Você vai entender na prática como fazer e responder essas perguntas. As pessoas erram pensando que o plano de negócio é algo que precisa ser necessariamente complicado, que precisa transformar em algo muito grande. Então, não tenta impressionar ninguém. Não é para isso que o plano de negócio serve. Ele serve para uma coisa muito mais simples e importante. Trazer clareza para a sua mente. É para você mesmo, para você responder para você as perguntas que você ainda não tem certeza. Quais são os primeiros passos, qual o público que você vai atender, qual é a precificação do seu produto, se isso vai trazer lucro a curto prazo, longo prazo, médio prazo. Só que calma, não quero te complicar. Parece complicado, mas não é. São poucas perguntas mesmo, é muito fácil. É uma página, uma provinha de colégio. Vamos voltar a estudar um pouquinho agora e faz parte do negócio também. E o grande problema de quando a gente está elaborando nossa ideia dentro da nossa cabeça é que os nossos pensamentos se misturam, isso é natural. Então você separar, pontuar, qualificar e colocar no papel vai trazendo para você as respostas que você ainda não tem. E ninguém mais vai poder te responder. Só você mesmo. Por quê? Você teve a ideia, você sabe o que você quer conquistar e construir, você entende o seu produto mais do que ninguém. Então é você que tem que dizer se ele serve ou não serve. E outro ponto muito importante, é muito fácil a gente ignorar problemas óbvios e pequenos que ficam embaralhados no meio dessas ideias, entende? E quando você começa a organizar essas ideias no papel, você rapidinho vai percebendo que vai tomando clareza e a sua ideia vai tomando forma de empresa. Então você vai começar a entender o que faz sentido, o que ainda precisa entender, o que precisa ser ajustado, quais são os próximos passos e quando você vai estar pronto para começar. Muitas vezes, quando a gente tem uma ideia dentro da nossa mente, ela parece maravilhosa. Mas já aconteceu com você que quando você tenta explicar isso para alguém, ela começa a ficar complicada e quando você fala em voz alta, passa a não fazer tanto sentido? O plano de negócio não é nada mais do que isso. Você vai escrever a sua ideia,
pontuar os pontos positivos, negativos, melhorias e entender o que você tem, o que você precisa e para onde você vai. Então agora que a gente já entendeu o porquê que a gente está fazendo esse passo, para quê e qual o objetivo do nosso plano de negócio, agora é a hora de começar a entender o que realmente você pretende vender. A maioria das pessoas, quando está vendendo um produto, ela acredita que está vendendo apenas o produto em si. Mas, na verdade, o cliente que está comprando, ele está comprando outra coisa. Algumas camadas muito mais profundas do que o próprio produto. Quer ver? Eu vou usar um exemplo simples. Pensa em uma cafeteira elétrica. Ela vende café, né? Fazer café. Esse é o objetivo dela. Mas não é por isso que as pessoas compram ela. Elas compram ela por outros motivos. E cada um tem o seu motivo específico, resolvendo um problema. Lembra? Se ainda não viu o outro vídeo, volta lá que tá legal, tá? Então, o que de fato uma pessoa está comprando quando ela leva uma cafeteira elétrica para casa? Ela está comprando conforto, comodidade, praticidade, estética decorativa, né? Uma cafeteira bonita na prateleira. Pode ser só isso. Por quê? Tem muitas maneiras de fazer café. O objetivo do cliente é o que vai determinar se ele vai escolher a sua cafeteira ou outra. Então, percebe? Dentro de um único produto, existem várias camadas que trazem o objetivo do cliente comprar esse produto. Ah, Daniel, mas isso é óbvio. Se é óbvio, por que não está escrito no seu plano de negócio? Então, agora a gente vai falar do seu produto, da sua ideia. Então, escreve no papel. O que você vende? Qual problema você resolve? E por que alguém escolheria a sua solução? Com isso, você vai ter a clareza do que você está pretendendo vender com a sua ideia. Pode ser um serviço, pode ser um produto, isso serve para qualquer coisa, tá? E escreve também com as suas palavras, você sabe mais do que ninguém. Imagina que você está tentando explicar para uma pessoa que nunca viu isso, né? Então assim, eu vou falar sobre essa caneta, vou falar sobre essa caneta para alguém que nunca viu uma caneta, não sabe para que ela serve, não sabe como ela funciona. Então é dessa maneira que você vai escrever no papel. Isso vai te trazer muita clareza. Então quanto mais claro isso estiver para você, mais fácil vai ser de tomar as próximas decisões. Uma empresa com produtos confusos confunde o cliente, confunde os colaboradores e confunde até mesmo você. Quem não sabe o que está fazendo vai fazer qualquer coisa e de qualquer jeito. Então é muito importante que você tenha clareza do que você está oferecendo. Seja um produto, seja um serviço, não faz diferença. E agora o próximo passo a gente vai falar sobre conhecer o seu cliente. Então, quem é o seu cliente? Para quem você pretende vender? Esse é um dos pontos mais importantes. As pessoas acham que todo mundo é cliente. Mas eu tenho um produto que todo mundo compra. Não é bem assim. Essas pessoas já foram atendidas, elas têm os seus concorrentes, elas têm um produto que entrega algo similar àquilo que você quer entregar e já estão satisfeitas com isso. E mesmo que elas tenham alguma dor, pode ser que a dor seja menor do que o custo ou o esforço necessário para resolver o problema. E isso são aqueles problemas pequenos, indiferentes, que a gente falou lá no outro vídeo também, né? Então, entenda para que o seu produto serve e para quem ele serve. Tentar vender para todo mundo normalmente enfraquece a comunicação. Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Então, agora, nessa etapa, para responder essas perguntas, o que você vai precisar fazer? Imagine uma pessoa real. Pode usar você mesmo como exemplo, pode usar o seu vizinho como exemplo, pode usar o seu chefe como exemplo, mas tente não usar apenas pessoas do seu círculo. Imagine uma pessoa, uma característica de várias pessoas. Realmente descreva alguém. Fale sobre o que essa pessoa gosta, aonde ela trabalha, com o que ela trabalha, que idade ela tem, quais são os gostos dela, quais são os hobbies dela, como ela sai de casa, se ela vai de carro, de bicicleta, de ônibus, a pé, que hora ela volta, que hora ela sai, ela almoça em casa. Parece que não, mas independente do que você está vendendo, todos esses comportamentos dentro de uma persona, que é o que nós estamos fazendo agora, criando uma persona, é o que vai definir o seu cliente. Então, no final, tem umas 3 ou 4 pessoas sobre isso, dessa maneira, e no final você vai entender com clareza quem são as pessoas que vão comprar de você, como elas agem, o que elas gostam e se o seu produto faz sentido para elas. Então, agora ali no seu plano de negócio, você vai responder
quem é que mais precisa do que você tem para oferecer, qual é a rotina dessa pessoa, quais são os problemas que ela enfrenta e por que que ela precisa da sua solução. Repita isso umas 3 ou 4 vezes. Você vai ver que vai trazer muita clareza também. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais simples. Vamos supor que você quer vender marmitas fitness. Quem são as pessoas que querem esse produto? São pessoas que querem emagrecer, pessoas que não têm tempo de cozinhar, que querem se alimentar mais saudável. São pessoas entre talvez 16 e 55 anos, acredito. Não é um público bem abrangente. Qual o problema que ela está enfrentando? Pode ser obesidade, ou falta de tempo, ou apenas a vontade de se alimentar melhor. E por que ela buscaria o seu produto? Pode ser pelo preço, pode ser por ser perto do trabalho dela, pode ser porque você faz a entrega agendada, seja lá qual for a sua ideia. Então, vamos supor aqui, vamos criar uma pessoa. Imagina, a Maria, ela tem 35 anos, ela é solteira, tem um filho, e trabalha de segunda a sexta, então ela não tem tempo para cozinhar, ela tem pouco tempo para academia, para cuidar da própria alimentação, então, pô, público ideal. Se você atingir ela com a sua proposta, mostrando que o seu produto é ideal para ela, porque você vai entregar no trabalho dela todos os dias, um belo de um chute na câmera. Então, se você conseguir alcançar ela, mostrando que você vai entregar essa alimentação de qualidade por um preço que ela consiga acessar todos os dias no trabalho dela, no horário de almoço dela, faz todo sentido que ela vai comprar de você. Então, existem outras marmitarias fitness, mas alguma coisa que você está oferecendo os outros não têm. Então, ela é o seu cliente. Entende? O produto, muitas vezes, pode até ser o mesmo, mas o que vai fazer com que a Maria decida comprar ou não e comprar de você faz diferença. E o mais importante é que quando você conhece quem compra, a venda faz sentido, cria conexão. Então agora é a hora que a gente sai da ideia e começa a entrar no operacional, que é o momento de descobrir como vai funcionar o seu negócio na prática. E essa, na minha opinião, é a parte mais simples. Aqui é onde você vai definir diretamente a operação em si. Como que o seu cliente vai comprar, como ele vai pagar, como você vai entregar e o que você precisa para começar. Então, você vai definir a sua entrega, se for necessária, ou o seu ponto físico para o seu cliente vir até você, como que ele vai comprar de você, se vai ser por Pix, por cartão, por dinheiro vivo, por Bitcoin, por troca de produto, por fim. Você vai definir isso com clareza. Ah, é óbvio. Mais uma vez, se é óbvio, é só escrever. E o que você precisa para começar? Então você vai escrever o que você já tem e o que ainda falta para literalmente vender o primeiro produto, fechar a primeira venda e entregar para o seu cliente o seu primeiro produto. Só que mesmo que aqui seja a parte mais simples, é onde muita gente erra. Por quê? Tenta fazer algo extraordinário, começar grande. Você não vai começar grande, você não deve começar grande. Começar grande requer muito investimento, começar grande requer muita burocracia. A burocracia vai ficar fazendo você buscar sempre o perfeito e nunca vai sair do papel. O que você precisa agora é efetivamente fazer, é começar. Então a grande pergunta aqui é: qual é a maneira mais simples de fazer com que isso funcione? Simples assim. Não fica olhando para pessoas que estão vendendo muito, para o seu concorrente, ou para outras empresas que têm anos de mercado e de experiência. Não é isso que você precisa. Elas começaram pequenas também, elas tiveram a primeira venda delas. Toda grande empresa no mundo teve a primeira venda, e te garanto que foi difícil. O que você precisa agora é clareza e praticidade. Invista menos e entregue o seu melhor. Lembra do objetivo do plano de negócio? É trazer as suas ideias para o papel e entender melhor como você vai executar. Então, se você já entendeu o tamanho do mercado e já entendeu em qual ponto você está, a única coisa que você precisa para conquistar esse mercado é de tempo e seguir o canal aqui se você ainda não é inscrito. Segue a gente, apoia o nosso projeto, que a gente vai continuar cada vez mais fazendo vídeos para você. Então agora a gente vai falar do dinheiro do seu negócio. A pergunta que você precisa responder no final dessa etapa é:
como o dinheiro entra e sai. Você não precisa fazer nenhuma análise financeira complexa agora, tá? O objetivo não é esse, isso não vai te ajudar em nada. Mas mesmo assim, você precisa saber o básico. Quanto custa, quanto vai cobrar e quanto precisa vender. E isso é planilha de Excel, tá? Ou um bloco de papel mesmo. Não fica pensando em complicação financeira, CAC, ROI, EBITDA, Equity. Isso não vai te ajudar em nada nesse momento. Não é esse o seu problema. Você precisa só entender o quanto custa e o quanto vai pagar. É isso. Então, assim, deixa o guru lá no templo dele, que não é o momento. Esse tipo de coisa vai vir naturalmente com o tempo e necessidade. Vai chegar um momento que a sua empresa vai estar grande, você vai precisar de gestor financeiro, você vai precisar do setor financeiro, mas não é agora. Agora você precisa de uma planilha, Excel, 3 colunas. Custa tanto, pago tanto, sobrou tanto. É isso. Então, entender o básico do financeiro do seu negócio para começar é extremamente importante. Todo negócio saudável precisa de entendimento e equilíbrio financeiro. Mas é custo versus receita, não precisa mais do que isso, cara. Não agora. Um dia vai precisar. Deixa esse momento chegar, uma preocupação de cada vez. Fechou? Vai por mim, não fica se prendendo em grandeza, achando que você não está pronto, confundindo sua cabeça com coisas complicadas, porque tem gente muito menos talentosa que você que está voando na sua frente pelo simples fato de que começou a fazer. E você ainda está planejando e buscando motivos para dizer que não está pronto, quando na verdade esse tempo até já passou. Então, vamos fazer agora. Eu sei que o medinho que a gente bota na nossa cabeça fica travando e a gente quer sempre ser perfeito. Vou te contar, cara, perfeito não existe, vai por mim. Inclusive, o nosso último tópico aqui, e na minha opinião é o mais importante. O perfeito não existe. Tira isso da tua cabeça. É o que vai fazer você começar, ter sucesso e crescer. Perfeito não existe. E a maioria das pessoas espera que fique tudo pronto antes de começar. Falta ajustar aqui, falta ali, eu vou começar perfeito. Não vai acontecer. Não vai ficar pronto. Não vai. Tenho quase 10 anos empreendendo. Mas tem uma coisa que eu gostaria de ter aprendido há muito tempo atrás, é que não vai ficar pronto. Vai fazer, vai acertar, vai errar, vai falhar, vai recomeçar. E é isso que vai te fazer aprender. É isso que vai te fazer crescer. Perfeito não existe, cara. Ninguém nem as maiores e bilionárias empresas do mundo. Se você for olhar friamente qual é a opinião do público dessas grandes empresas, você vai ver que a maioria delas está abaixo de 50% de aprovação. A maioria delas. Então, assim, se nem eles estão perfeitos, cara, sério mesmo, você vai ficar parado, olhando para uma ideia que daqui a pouco outra pessoa vai fazer, tá? Você teve essa ideia agora, se ninguém fez, vai acontecer. E aí você vai ficar se remoendo, se eu tivesse feito isso, não fez. Então o que você precisa entender nesse momento é que o mercado muda, o tempo muda, as pessoas mudam e você muda. Então se você ficar muito tempo planejando sem agir, essas mudanças vão acontecer e você vai ter que recomeçar tudo de novo. E isso é um ciclo sem fim. Você nunca vai terminar. Então começa logo, cara. Você está muito mais pronto do que você imagina. O meu objetivo aqui junto com você não é criar o plano perfeito, é criar um ponto de partida para que você comece logo e erre menos, porque vai errar e tá tudo bem. Isso é o que vai fazer você aprimorar, melhorar e cada vez mais alcançar o crescimento que você deseja. Eu sei que sim, esse tempo vai chegar, calma. Agora é hora de fazer. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: os 3 primeiros anos da sua empresa é quando você fica bom. Depois disso é a hora que você começa a melhorar. Então você vai fazer, vai testar, vai ajustar, vai aprimorar e quanto mais você aprende, melhor você fica. É assim que funciona para todo mundo. Então tira as ideias de guru que você tem que fazer perfeitinho, e eu tenho que entender do financeiro, e eu tenho que entender de gestão comercial e planos comerciais. Não, cara, sai na rua, fala com as pessoas. Você fala com as pessoas. É só fazer isso, cara. Você não precisa de muito mais, mas segue um plano simples, tenha clareza das suas ideias que vai dar certo, cara, tenho certeza. A prática ensina muito mais do que a teoria. Você tem que passar 20% no campo da teoria e 80% no campo da atividade, da ação, fazendo. Os 20% você já está fazendo. Você está inscrito no canal, já deu o like aqui no vídeo, já viu os outros vídeos da série e vai ver os próximos. Então agora é 80%, cara. O resto é com você.
O arquivo está aqui no primeiro comentário fixado, baixa ele, é bem simples, pouquinhas perguntas, gratuitozinho, é só preencher e depois você comenta aqui o que você conseguiu descobrir depois que você preencheu esse documento. Eu tenho certeza que as suas ideias vão ficar muito mais claras. Então, com tudo isso, o que a gente precisa entender nesse momento é que quem aprende rápido vai fazer muito melhor do que quem tenta aprender tudo. Ninguém vai aprender. E o plano de negócio não precisa ser complicado, é simples, é básico, esquece os termos. Isso aí, as pessoas usam, eu acho que para fingir que são importantes e que é difícil, para que talvez você não aprenda, para que elas possam cobrar. Então, assim, faz, cara, faz. É simples, é fácil para qualquer pessoa. Pega uma caneta, imprime o documento, ou faz no computador, faz no celular, como você se sentir melhor. Não tem jeito certo, isso é para você. Não é para impressionar ninguém. É o seu negócio, a sua ideia, o seu sonho, a sua empresa. Para você. Não precisa trazer nada para ninguém, não precisa mostrar nada para ninguém, você não precisa de aprovação. Você precisa botar a mão na massa. Só isso que está faltando. Então agora vamos dar o primeiro passo. Deixa o medo de não estar pronto de lado e vamos começar. Eu quero ver essa empresa acontecer, cara. Você está muito mais pronto do que você imagina, vai por mim. Então segue aqui o canal, dá um like aqui no vídeo, também faz um comentário, diz se você está gostando dos nossos vídeos. Isso é importante para que a gente possa trazer conteúdos melhores cada vez mais para ajudar vocês e acompanhar você na sua jornada empreendedora. Agradeço muito por ter assistido até aqui. Eu espero que esse plano de negócio realmente traga muita clareza para você e que você comece logo e tenha muito sucesso na sua empresa, tá? Tô contigo. Valeu!